eu peguei o relatório de um único dia, que na verdade refletiu muito bem o período maior que ele estava usando, um mês de avaliação, para mostrar para vocês, nesse dia, a curva de fluxo respiratório. Então, nesse dia, o que eu vejo? Que ele, aqui, a fuga, o vazamento está super bem controlado, a maior parte da noite em zero, alguns períodos que sobem um pouquinho mais, tudo abaixo desse limite de 24 litros por minuto, tá? Aqui eu abri o índice de ressono, cuidado com esse índice, ele pode dar uma ideia de limitação de fluxo, mas se tiver água no circuito, condensação, pode apresentar índice de ressono. Se uma pessoa, se tem algum outro problema de vibração, enfim, pode acabar dando um índice de ressono muito alto, tá? Principalmente ele pode ser contaminado por água, condensação no circuito. Mas ele também pode dar uma ideia boa de obstrução do fluxo, ou limitação de fluxo para a gente. Aqui a pressão do CPAP sobe e desce, e aqui a pressão do CPAP estava no limite máximo, e o paciente desligou o equipamento e depois ele ligou de novo. E quando eu vou olhar a curva de fluxo respiratório, eu vejo isso, que ele tem a característica da curva de fluxo com limitação, que mostra ronco, um aumento do esforço respiratório, podendo mostrar para mim que ele teve um micro despertar aqui. E dependendo da fase do sono que esse indivíduo está, se eu estou numa fase do sono que a gente sabe que o sono é mais superficial, N1, N2, essa limitação aqui e esse micro despertar pode ter sido o estímulo para realmente fazer o despertar do paciente e fez com que ele acordasse, desligasse o equipamento e ligasse depois o equipamento. Então aqui eu ampliei, aqui é uma janela de 5 minutos, aqui eu ampliei para 1 minuto, a gente vê caracteristicamente aqui o ronco, aqui, tá? Isso vocês viram na aula também. E aí ele aumenta a amplitude do fluxo respiratório para quase 50, ele estava perto de 20, ele aumenta para quase 50 o fluxo respiratório dele, provavelmente foi um despertar, um micro despertar, e ele acabou despertando mesmo, tá? Então, prestar atenção nos nossos pacientes, as interrupções, porque o relatório estatístico não mostra essas interrupções, tá? Se a gente se limitar somente no relatório estatístico, ele soma os períodos que o equipamento está ligado, e você deve ficar atento para ver se esse tipo de evento não está acontecendo, que provavelmente ele está tendo uma interrupção do sono, interrupção da arquitetura do sono, por uma iatrogenia sua, um ajuste pressórico errado. Esse outro paciente é um outro exemplo, também recente, o paciente com um CPAP com uma pressão fixa, ele está com alívio exalatório acionado nesse caso, somente no período de rampa, o vazamento super controlado, aí ele não vai me dar nem média nem mediana, porque a pressão é fixa, tá? O índice de apneia e hipopneia 1,6. Esses dois pacientes têm apneia do sono grave, numa média de 40 eventos por hora. Então, 40 eventos por hora para 1,6, super bem tratado. Também tirei um relatório de um único dia, porque eu vou mostrar a curva de fluxo nesse dia. Usando muito bem, isso daqui reflete o padrão de uso do paciente num período maior, tá? E quando eu vou ver a curva de fluxo dele, eu vejo isso daqui, achatamento da curva de fluxo e uma grande incursão respiratória
com um padrão respiratório bem alterado, que também pode indicar microdespertar. Nesse caso, o paciente tem um perfil diferente do outro, ou porque ele está numa fase de sono diferente, um sono mais profundo, ou porque é característica dele não ter um despertar completo com esse tipo de estímulo, mas ele teve um padrão respiratório que me dá a entender que teve um microdespertar. E aqui ampliando, a gente vê que tem bem o achatamento da curva de fluxo respiratório, tá? Então, esse tipo de sinal, nos dois casos, o primeiro teve um microdespertar que acabou resultando em despertar completo, e esse daqui me sugere um microdespertar que não teve um despertar completo nesse momento, tá? São coisas que a gente deve ficar atento se você vê um relatório estatístico assim, mas que o paciente fala, por exemplo, que ele continua cansado, continua com sono, né? A gente já deve olhar a curva de fluxo respiratório, mas numa situação dessa, mais ainda para ver se você também não está levando a uma iatrogenia, que você, pelo ajuste pressórico inadequado, você está levando esse paciente a ter microdespertares, tá bom?